Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Bruno, nosso procurador-geral, e ao Seju, na pessoa do Dr. Anderson, por terem bancado essa nossa ideia de vir ao Rio para essa empreitada, né, que foi trazer os queridos colegas do Supremo e do Dr. Humberto do STJ, que toparam se deslocar de Brasília para vir para cá, para conversar com a gente, e os colegas da PG13, para tratar dessa construção que é a jurisdição constitucional. E sempre foi uma vontade nossa, lá da PG13 em Brasília, da gente vir para o Rio, vir para a PGE como um bloco de procuradores que são a face do Estado do Rio de Janeiro no Supremo. Somos nós. A gente que dá a cara a tapa lá, diariamente, né? E a vantagem, né, existem desvantagens de nós sermos os procuradores de Estado deslocados, né, em Brasília, porque a gente fica longe da nossa fonte, que é a sede, distante do Estado. Precisamos receber input de vocês com relação às informações do que efetivamente está acontecendo aqui na origem, em termos fáticos. Mas eu acho que nós temos uma vantagem, que esse fato da gente estar deslocado da sede e sendo procuradores do Estado nos permite ver os verdadeiros interesses do Estado com distanciamento. E a gente consegue perceber, talvez, de uma maneira um pouco mais fria, o que efetivamente é importante naquele momento. E, pelo fato de nós sermos cariocas candangos, a gente também aprende a linguagem do que funciona em Brasília. Então, a gente consegue vender melhor o peixe do Estado, porque a gente está lá deslocado. Então, é a vantagem e a desvantagem da gente ser PG13. Mas, realmente, em muito tempo de casa, né? Esse ano, nós, do 11º concurso, fazemos 25 anos de casa, né? Dura mais que muitos casamentos, inclusive, essa relação com o Estado. A gente sempre quis trazer essa noção para vocês de que nós somos um bloco de procuradores que pertencemos a essa matriz aqui. Então, foi com muita alegria que a gente... Bruno aceitou, a gente ofereceu, Anderson aceitou, enfim, estamos aqui hoje. Bom, e aí, como primeiro tema para a gente estar conversando hoje, nós escolhemos, né, dentro dessa possibilidade dos queridos colegas do Supremo estarem aqui, que realmente segunda-feira é um dia mais fácil para todo mundo, porque a partir de terça eles entram nessa roda viva de sessão, de turma, de pleno, enfim, era impossível ser outro dia. E justamente em função desse quantitativo absurdo de demandas que a gente tem em juízo, e justamente para possibilitar que esse olhar, especialmente da Suprema Corte, seja voltado para aqueles temas de maior importância, e que a gente resolveu começar com o tema da repercussão geral. É um tema bastante caro a mim, que fiz a dissertação de mestrado há algum tempo atrás, orientada pelo professor Barroso, e ao José também, que também escreveu sobre isso. E isso foi se desenvolvendo mais e mais com o passar dos anos, inclusive com a questão do plenário virtual, que a gente também está trazendo aqui hoje. Então, para que efetivamente essa construção jurisprudencial, porque, no fundo, nós participamos ativamente nesse processo dialético, né? Nós somos a demanda, o tribunal é a resposta, e a tese se forma dessa maneira em função do que a gente leva. Então, em razão de a gente estar sempre pensando em estar levando aquilo que efetivamente importa, e para que o tempo da Suprema Corte também seja dedicado às questões que realmente fazem diferença, é que o Instituto da Repercussão Geral realmente veio para ficar e cada vez mais retrabalhado dentro da possibilidade da virtualização. Então, a gente vai começar com a fala da doutora Cristine Petter, que é uma queridíssima amiga de longa data, né, Cris? A Cris é doutora e mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, ex-secretária-geral do TSE, professora associada do mestrado e doutorado em Direito e Relações Internacionais no UNICEUB. Membro efetiva da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional e hoje assessora do ministro Fachin. Cris, então, vou passar para você a palavra para falar do tema repercussão geral. Muito obrigada, Daniela, pela generosa
leitura do meu currículo e principalmente por esse convite de estar ao lado de pessoas, né, tão importantes nessa trajetória do Supremo Tribunal Federal, que são os procuradores de Estado. A minha história com o Supremo Tribunal Federal, ela é uma história muito vinculada à nossa existência comum lá na Universidade de Brasília. A Dani e eu somos graduadas pela Universidade de Brasília e sempre vivemos essa realidade de Brasília a partir dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também da Corte como uma instituição importante da nossa capital. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje ao lado de colegas do Supremo Tribunal Federal, a Daiane, o José, outros que estão aqui também, e ao lado de minhas colegas, né, de 30 anos de Universidade de Brasília. Esse ano eu completei 30 anos que eu ingressei na graduação e tenho comemorado e dito essa data porque não são 30 anos que passamos, né, à mercê ou sendo levados. Nós escolhemos muitas coisas por conta da vivência em Brasília, e eu sou graduada, mestre, doutora pela Universidade de Brasília, e todos os meus professores e toda a minha vida profissional sempre foi muito vinculada ao Supremo Tribunal Federal. Tanto é que, desde 2004, né, que eu escolhi ir ao Supremo para ser assessora de ministro, e isso me faz muito feliz todos os dias. Eu digo que é uma profissão que, mesmo que eu não precisasse mais trabalhar, que toda a minha estrutura estivesse favorável a fazer aquilo que gosto, eu acho que a assessoria do Supremo não seria algo que eu deixaria de fazer, porque todas as investidas, tudo que nós fazemos administrativamente ou da forma da assessoria jurídica técnica mais especializada é algo que me preenche por conta dessa minha história com o Supremo Tribunal Federal na Universidade de Brasília. Então, muito obrigada pelo convite e, muito embora tanto José Carvalho quanto Dani terem se dedicado especialmente à repercussão geral, agradeço também por ter me dado esse tema, que é um tema que me é muito caro, e vou contá-lo a partir de uma história em 4 atos. A repercussão geral, ela não nasce com a reforma do judiciário ali, né, esposada na emenda do final de 2004. Ela nasce no finalzinho da década de 90, com o burburinho em Brasília pela nomeação da ministra Ellen Grace. Então, é muito importante que a história seja dita e contada por aquelas que, como eu, vivi essa história intensamente, muito de perto, como observadora privilegiada. À época, eu estava trabalhando na Casa Civil, né, assessorando o ministro Gilmar, que era o subchefe jurídico da Casa Civil, antes dele ser advogado-geral da União, e o burburinho daquela vaga para o Supremo, como nós estamos vivendo hoje, né, pela vaga da ministra Rosa Weber, que se aposenta agora no início de outubro, era uma realidade que nós vivíamos muito naturalmente em Brasília. E aquela vaga, né, dentre as disputas, teve um componente diferente. Transitava em Brasília uma mulher com pretensões de ocupar essa vaga, porque a doutora Ruth Cardoso estava pressionando o presidente da República para que nomeasse a primeira mulher ao Supremo Tribunal Federal. Então, era um susto, né? Como assim uma mulher concorrendo a essa vaga? E, dentre as possibilidades, a ministra Ellen trouxe para Brasília naquela época, e aí a minha curiosidade era muito específica, algumas autoridades, tanto do judiciário quanto da academia norte-americana, para nos falar sobre os filtros, seu tema, Dani, os filtros que eram utilizados para acesso à Suprema Corte norte-americana. Então, isso começa ali por 1999 e 2000, várias palestras, né, participei de todas, com muito interesse e curiosidade em relação ao Supremo, de juízes e autoridades de diversos ramos do Poder Judiciário, diferentes, né? Alguns administradores, outros que vieram falar sobre o filtro do certiorari para nós. E ali, realmente, a história da repercussão geral começa a ganhar. Olha, eles têm um filtro. E nós estávamos vivendo no Supremo Tribunal Federal um boom de processo por conta das ações do STF. Então, já se acumulavam, né, na Corte a ideia de que o Supremo tinha uma data muito próxima de uma falência múltipla de órgãos, né, eu falava, porque os processos não cabiam no Supremo Tribunal Federal.
Ali você estava inaugurando o anexo 2, mas os processos não tinham como ser acolhidos ali, porque viriam caminhões e caminhões de processos para o Supremo Tribunal Federal. Então, ali começa a pensar seriamente em algum tipo de filtro. Mas tinha uma pressão acadêmica, a Universidade de Brasília estava muito envolvida com isso, nos estudos e nos grupos de pesquisas do professor Gilmar, do ministro Moreira Alves, né, que era professor da casa, e que, de alguma forma, reverberavam essa ideia de que a Constituição de 88 tinha dado um amplo acesso à justiça. Como é que você ia pensar em filtros? A Lei 9868 e 9882 pensava o controle concentrado talvez como uma alternativa para diminuir a quantidade de processos em recursos extraordinários e agravos. Não era agravos, né? Os agravos de instrumentos. Então, toda essa história ela desembocou nessa nomeação da ministra Hélén com essa missão de trazer à corte uma perspectiva de que era preciso dar um jeito num problema que era não caber os processos no Supremo. E mesmo quando eles chegaram, né, que era 2003, 2004, 2005, eles foram colocados na garagem e depois não podia subir, porque a estrutura do prédio não comportava o peso de processos que chegavam ao Supremo. Então, esses primeiros 5 anos do século XXI foram anos muito tensos no Supremo Tribunal Federal. E a ministra Hélén, que tinha uma conexão tanto nas ideias, quanto na forma de gestão, quanto na própria nomeação que tinha sido seguida, né? O ministro Jobim, a ministra Hélén e o ministro Gilmar foram nomeados ali um após o outro por uma mesma, né, história de governo. Então, eles se juntavam para estudar diversas soluções e a repercussão geral, não como esse nome, mas como um instituto, era sempre algo que era muito ventilado. Então, essa é a primeira fase. A fase em que se colocava à disposição do Supremo Tribunal Federal a fórmula de pensar como seria o acesso, porque existia uma quantidade de processos que não era possível processar. Como que se faria isso na corte? E isso desemboca, obviamente, né? Daí a gente vai entrar na fase oficial, né? Fase 2, como eu chamava, da repercussão geral, que é quando se conseguiu aprovar no Congresso Nacional o dispositivo que colocaria para a Corte a possibilidade real disso, mas de uma forma invertida da regra dos 4 norte-americanos. Né? Ou seja, nós temos uma regra dos 4 também, a Rule of 4, mas 4 ministros têm o poder de trazer o processo para a corte. Nos Estados Unidos, eles têm o poder de tirar o processo da corte, né? Porque é exatamente essa negociação com o Congresso Nacional que dizia que os processos tinham que chegar à corte. Então, tinha que ser mais difícil tirar o processo da corte, da sua análise, apreciação e julgamento, do que colocar esse processo em análise e julgamento, como acontece nas cortes que tem esse tipo de filtro. Então, a repercussão geral nasce com uma lógica invertida. Isso não é detalhe, né? O fato de só poder reconhecer a repercussão geral por 8 votos fala sobre a maioria deliberativa, fala sobre a necessidade de um consenso maior da corte em torno da deliberação de temas e fala principalmente, e aí uma questão pragmática, que nas reuniões que envolviam as 3 assessorias, ministro Jobim, ministra Hélén, ministro Gilmar, estavam sempre muito presentes, que é a questão do tempo do plenário. O Supremo sempre teve uma preocupação muito grande com o tempo do plenário. Nós já estávamos vivendo uma realidade muito peculiar brasileira, que era a transmissão ao vivo pela TV Justiça desde 2012. Isso não é uma unanimidade hoje. Imagine há 20 anos atrás, né, de que deveria ou não deveria ser filmado, os ministros deveriam ou não deveriam ter essa fórmula deliberativa. O Supremo atualmente está com esse tema na pauta, vamos dizer, institucional, não na pauta de julgamentos, que é a deliberação per cúria ou seriatim. Né? Os ministros estão falando sobre isso e deliberando e conversando e estudando as formas deliberativas. Então, no plenário, a gente já tem visto eles conversarem sobre isso. Nos corredores, nós estamos conversando sobre isso com eles. Então, realmente é algo que se coloca à disposição. E a repercussão geral estava, nesse momento, nesse tipo de pauta. Mas, se a gente colocar, né, o julgamento de um requisito ou filtro para ser julgado no plenário, não vamos fazer outra coisa, a gente só vai julgar isso. E aí os ministros tiveram a ideia, né, de montar um plenário virtual, que era uma novidade quase que bombástica, né? Como assim? Uma Suprema Corte, né? A corte mais tradicional, a corte mais... já vai entrar na era virtual antes de todo mundo. Como vai ser essa deliberação? O robô vai deliberar por nós? O ministro Celso de Mello logo disse que não.
que não ia participar disso, nem sabia o que era, mas não queria participar disso. Tanto é que eu acho que ele saiu da corte, eu não sei os dados exatos, mas com baixíssimo número de processos dele colocados a julgamento no plenário virtual de deliberação para repercussão geral. Mas essa é a história que marca essa segunda fase. Eles decidiram que haveria uma fórmula de julgamento assíncrono para poupar o tempo do plenário, para serem julgados efetivamente os méritos, né, desses processos. E a emenda veio com essa necessidade do Supremo Tribunal Federal protagonizar o processo legislativo da lei que iria regulamentar esse requisito que foi colocado de forma muito sucinta e muito pragmática na Constituição. E essa deliberação efetivamente veio através da aprovação do que eu chamo das trigêmeas, né? Eu, à época, estava grávida do meu primeiro filho, participando de todas essas... E de alguma forma, as pessoas me associavam à maternidade e à repercussão geral. E eu falava assim, mas que coisa esquisita, né? Eu só queria ser reconhecida pela repercussão geral. Essa barriga aqui, ela é transitória e vai passar. Mas, de alguma forma, as pessoas... isso a gente ouve de vez em quando. Eu até me assusto quando alguma pessoa... você é a mãe da repercussão geral. Eu não sou tão velha assim, não. Deus me livre, né? Mas é um pouco isso. Eu estava grávida, participando, né, das comissões que... colocaram as leis 11.417, 11.418, 11.419 no Congresso, que foi aprovado no mesmo mês que nasceu meu primeiro filho. Então, foi realmente um processo muito intenso que a gente viveu no Supremo nos anos de 2005 e 2006 para aprovar a lei da súmula vinculante, repercussão geral e processo eletrônico. E isso tudo nasceu junto, não foi por um acaso. Né? As trigêmeas, elas nascem junto porque tinha a ver com esse momento da corte de se autopensar como uma corte que tem limites de julgamento. Então, se o legislador constituinte optou por dar um amplo acesso à corte, de outra forma, a corte precisa dar conta desse amplo acesso, precisa deliberar, precisa julgar, precisa entregar. Então, toda essa dinâmica da repercussão geral, com toda a regulamentação da súmula vinculante, do processo eletrônico e da repercussão geral juntos, não é por um acaso, porque fazia parte de um pacote de repensar a própria estrutura da corte para dar conta das demandas em massa que o século XXI nos trouxe. Então, eu acho que essa é a segunda fase, é uma fase de implantação com muitos estranhamentos. Os ministros estranhavam absolutamente tudo. Então, eu era da comissão que ia para o gabinete conversar com a chefe de gabinete, com o chefe de gabinete, para dizer, olha, vai ser um processo assíncrono, mas é possível ler os autos, é possível que ele tenha acesso, não vai ser uma deliberação fla-flu, né? Eles falavam, vai ser uma deliberação muito rasa sobre... Não, pode, né, estudar e tal. Então, realmente foi um processo cultural que durou praticamente toda a primeira década, né, de vigência do Instituto, porque a terceira fase, né, que é essa fase importante, mas pouco conhecida, é uma fase que começa em 2010, 2011, com a gestão por temas. Né? Foi uma fase em que a repercussão geral ela já estava implantada, já tinha um plenário virtual. Tem uma curiosidade muito importante sobre o plenário virtual, que não é dita porque poucas pessoas sabem. O plenário virtual foi criado para que todos os processos que chegassem ao Supremo pudessem ter uma deliberação inicial por esse tipo de plenário. Não era para colocar só 1.268 temas, não. Todos os processos deveriam ir para lá porque a regra deveria ser dizer que não há repercussão geral para tudo. Só que isso gerava a mesma dificuldade que tínhamos sentido na deliberação do Congresso para a existência de um filtro, a resistência da Corte em dizer não para os processos. Né? Tanto é que o ministro Barroso, depois, devo contar a partir da quarta fase, deu uma solução para isso. Mas, de qualquer forma, essa gestão por temas ela veio exatamente para dizer, olha, precisamos reorganizar a estrutura da repercussão geral, porque tudo que os ministros colocam lá no plenário virtual, eles estão deliberando pela existência de repercussão geral. E era exatamente para deliberar 90%, 95% pela inexistência de repercussão geral. Mas isso não entrava nem na cabeça, obviamente, dos jurisdicionados, dos advogados, dos procuradores, nem muito menos dos assessores e ministros do Supremo. Então, não pegou. Então, vamos ver como é que vai fazer com esse plenário virtual que só aceita. E aí, essa era a denúncia da primeira década. Vocês estão aceitando tudo e vão julgar quando? Né? Vocês, procuradores de Estado, iam muito lá, principalmente em matéria administrativa e tributária, que é o grande
nicho temático, né, das procuradorias, e falavam, vocês aceitam repercussão geral e isso vai ser julgado em qual década? Né? Daqui a quantos anos? E as estatísticas vieram, o pessoal da academia, da jurimetria, né, fazendo as contas, não estava fechando. Então, a gestão por temas era para dizer, olha, nós temos temas, nós vamos aglutinar os processos em temas, e o andamento processual, a logística interna do Supremo vai girar em torno desses processos. Então, muda tudo. Ali, a nossa dinâmica de repetitivos começa a funcionar, que é uma metodologia, né? E a dinâmica da repercussão geral ganha autonomia que só existe para as Supremas Cortes, que é a deliberação discricionária daquilo que será pauta de julgamento para o próximo ano, para os 2 próximos anos, que é a natureza intrínseca desse instituto. Né? A Suprema Corte diz, olha, estou escolhendo para o próximo ano deliberativo, ou para os próximos 2 anos deliberativos, esses temas aqui. Então, muda a lógica processual, porque você sai da gestão de recursos repetitivos e entra numa lógica de temas. Isso também com muita dificuldade na Corte. Eu fui uma das que participei da primeira comissão para encontrar uma metodologia para colocar esses temas no andamento. Então, os 480 primeiros temas, eu estive olhando cada um desses processos e escrevendo para encontrar uma metodologia de escrever temas e passar isso para uma equipe, porque, obviamente, eu não seria eterna ali e, de alguma forma, precisava passar. Como é que se escreve um tema? O que é um tema constitucional? O que é uma questão constitucional em um recurso extraordinário? Eu acho que esse é um ponto relevantíssimo para falar para os advogados. Todo processo e recurso extraordinário tem um tema. Ele tem uma questão constitucional, que ela pode ter argumentos, ela pode ter fundamentos, ela pode ter outros acessórios, mas existe um tema, que é esse que importa para a análise da repercussão geral. É aquilo que você consegue escrever no Twitter com 140 caracteres. Né? Então, escrever isso numa linha, com sujeito, predicado e acessórios necessários para individualizar aquela questão, diferenciando-a de outra ou assemelhando-os a outros. Então, essa é uma fase muito importante, é uma fase que se estava vivendo com alguma, vamos dizer assim, frutificação, porque a academia se interessou. A Dani falava aqui mais cedo que é uma questão de linguagem. Né? Estar em Brasília tem uma linguagem, e aí eu vou acrescentar, e uma poética diferente. É preciso, né, afinar as nossas perspectivas jurídicas a uma linguagem que envolve, obviamente, direito e política sem medo. O casamento entre direito e política em Brasília é quase um casamento natural. Você não precisa se esforçar. Por quê? Porque as coisas andam muito interligadas. E isso sem política partidária, obviamente. A política como, né, essa estratégia de deliberação com alto grau de repercussão na realidade social. Então, a quarta fase, que é uma fase que começa em 2019, 7 meses antes da pandemia, é uma fase em que o ministro Barroso já tem a condução de uma segunda fase do Supremo Tribunal Federal. A Corte Moreira Alves, né? Moreira Alves se aposenta em 2003, era um ministro que tinha muita ascensão como decano, que foi por 12 anos da Corte, para manter o Supremo Tribunal Federal numa jurisprudência mais autocontida. Ela passa a ter, principalmente a partir de 2004, eu acho que o caso Elvanger é um caso emblemático para mudar, que você sai do procedimento e entra na substância, e a cadeira 13 ocupada por Aires Brito e depois por... Vocês são PG-13 também, né? Achei uma coincidência. Cadeira 13, que é ocupada por Aires Brito e por Luiz Roberto Barroso, por essas coincidências do destino, são a cadeira que mais substancializaram a expressão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Brito, quando chega, ele começa a escolher os recursos extraordinários apesar do procedimento, ou seja, mesmo que tivesse um problema de pré-questionamento, que tivesse um problema de forma qualquer, a questão era mais importante. Então, o ministro Brito começa a pautar, colocar à disposição do calendário de pautas processos com substâncias de direitos fundamentais. Né? Então, você começa a ter um controle de constitucionalidade muito mais voltado para questões importantes de direitos fundamentais. Então, isso é de 2004 para frente. E aí, quando chega em 2010, em 2011, que entra a gestão por temas, a gente já tem essa perspectiva. Mas, quando chega em 2019, isso já está instalado. O Supremo já é a corte que vocês conhecem hoje e que tem uma participação no controle
controle de constitucionalidade de políticas públicas gigante, sem a gente saber, porque em 98 e 99 a gente não se dava conta disso, sem a gente saber como que isso ia se dar em termos de técnica de decisão, em termos de diálogos institucionais, em termos de controle da omissão, em termos de diálogos entre os próprios ministros em processos deliberativos mais eficientes para esse tipo de controle. Então, o controle de constitucionalidade de políticas públicas com essa gestão temática pelo Supremo fez a Corte ser o que vocês estão vendo dela hoje, né? Uma protagonista institucional muito forte no processo democrático e que tem críticas tão fortes e razoáveis quanto elogios fortes e razoáveis. Ou seja, essa dúvida que todos estão vivendo sobre quem é o Supremo Tribunal Federal é completamente fruto da sua própria história nos últimos 25 anos. E aí, já estou terminando, Dani, a nossa vida, a partir de 2019, foi, olha, vamos deliberar que não há repercussão geral, mas só para o caso concreto. Né? Essa foi a grande novidade da emenda de julho de 2019. E aí, falam, bom, entramos numa nova fase, eu não tinha dúvida de que 2019 era uma nova fase, mas eu não imaginava que essa nova fase ia ser atropelada em março do ano seguinte, né, pela pandemia da Covid-19 e uma aceleração histórica de uma década daquilo que era a deliberação virtual do Supremo. Porque até então, nós deliberávamos só sobre repercussão geral e tínhamos conseguido em 2015, ainda sob a gestão do ministro Lewandowski, muito bem aproveitada pela gestão do ministro Toffoli, a deliberação sobre os recursos internos, que já eram feitos em listas. Então, foi uma melhora grande ter passado para o plenário virtual, mas esse é assunto da outra mesa. Então, sobre a repercussão geral, se começa a viver uma realidade muito especial, porque o plenário virtual para todas as classes passou a ser julgado, e aquilo que antes era impossível da gente imaginar, que era uma deliberação muito acelerada sobre processos de mérito inéditos, começa a ter uma vazão na corte. Então, entra numa nova fase que eu chamo de caos completo instalado no Supremo Tribunal Federal. E eu sempre fui uma assessora, né, professora, que me vangloriava de ter assistido nos últimos 20 anos mais sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal do que horas com meus filhos. Né? Eu fazia, olha, eu tenho mais horas de plenário do Supremo do que com as crianças. Então, eu conhecia tudo porque estava ali vivendo, e a gente vive cada momento e cada história, etc. Mas com o plenário virtual as pessoas me perguntam, o Supremo deliberou sobre isso? Já tem decisão sobre isso? E as pessoas, o que está acontecendo? Você não está mais acompanhando? É impossível acompanhar. Então, por isso que eu preciso da inteligência artificial. Né? Já contei aqui para meus colegas o que eu quero da inteligência artificial, mas, como o ministro Barroso disse, um resuminho sobre o que está acontecendo nessa casa quando eu boto meus pés lá dentro, porque é uma velocidade incrível. Todas as semanas a gente tem entre 600 e 800. Semana passada foram 1.200 processos julgados em uma semana. Não tem jeito. Não dá para pegar esse bonde e falar que você dá conta dele. Então, realmente, um chipzinho, acho que a gente vai implantar, né? Daqui para me aposentar, talvez me implante. Só aperte aqui e fale assim, me conta aí, direto no cérebro, o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Mas a repercussão geral, ela tem essa característica de ser algo que vai precisar de seres humanos de volta ao Supremo. Né? Vamos precisar daqueles que entendam o que querem levar, façam despachos, memoriais, conversa com o ministro, conversas com a corte, porque não podem ser muitos temas. O Supremo dá conta de julgar 180 processos por ano. Não sei se vocês já tinham se dado conta disso. A gente fala em 10 mil, a gente fala em 20 mil, a gente fala em 60, 80 mil, mas o plenário, com deliberação, não são mais do que 150, 180. Então, tem que fazer conta. Quantos processos podem ser julgados com repercussão geral nesse momento deliberativo? E os outros vão para o plenário virtual. Então, o que a PGE, o que a Procuradoria, o que a Defensoria, o que os advogados privados querem que julguem? O nosso número é esse. Isso é o que as cortes dão conta no mundo. O Supremo não é diferente. Muito embora os nossos números sejam assustadores quando vamos falar em direito comparado, o plenário tem uma capacidade deliberativa, porque não delibera nem pior nem melhor do que as outras, é muito parecido. Né, do que um tribunal constitucional português, do que um tribunal constitucional alemão, do que a Suprema Corte da Argentina. Então, isso é algo que vocês têm que pensar. Como levar? E só tem um jeito de levar, levando. Seres humanos que têm linguagem, que conhecem as pessoas, que dialogam sobre os temas, sabendo da história da repercussão geral. Repercussão geral não é para a gente amar nem odiar, não pode.
né? Não é um filho, não é um ser humano. É um instituto de racionalização da entrada de processos na corte e que vai ter disputas sociais sobre, né, o meu sim, o meu não, a partir de como isso é conduzido e como é levado à corte. Então, realmente, é um instituto bacana, teve resultados imensos, mas o resultado foi mais pela deliberação virtual do que pela capacidade de julgamento. Então, agora a gente vai reingressar numa revisitação. Eu não acho que o plenário virtual vai continuar com essa competência ampla para sempre, né? Eu acho que a gente vai fazer uma revisitação disso. Por enquanto, ainda está sendo útil, mas o Supremo já tem 25 mil processos, que era algo que se imaginava para a década de 2030. A projeção para 25 mil, entre 15 e 25 mil, era para a década de 30, e foi adiantado uma década por conta da pandemia. Então, agora, pensar o plenário virtual, pensar o constitucionalismo digital e pensar a repercussão geral é algo que vai vir no novo pacote que estamos a ir a ver, quem sabe, a 5ª fase da repercussão geral. Muito obrigada. Agradeço a fala da Cris. Foi com ela que eu aprendi, porque ela não disse aqui ainda, mas, além de ser a memória viva do Supremo, ela é uma feminista constitucionalista. Isso, Cris. E com ela eu que aprendi que a gente tem que elogiar e dar um nome às coisas. Então, essa mulher sensacional é Cristine Petter. Muito obrigada pela sua fala hoje. Vou chamar agora o José Carvalho, amicíssimo meu, queridíssimo. O José é doutor em Direito pela Aix-Marseille University, pós-doutorado na Universidade de Salamanca, professor de Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, assessor do ministro Alexandre no Supremo atualmente, e um querido amigo. E ele vai falar sobre jurisdição constitucional na era digital. Obrigada. Olá, pessoal, bom dia a todos. É uma grande satisfação para mim estar aqui hoje. Eu queria agradecer ao convite à Procuradoria-Geral do Estado, especialmente a doutora Daniela Giacometti, uma amiga no mundo acadêmico e também no mundo pessoal. Agradecer por compartilharem esse painel comigo, as colegas de trabalho, doutora Cristine Petter, doutora Daiane, do Supremo Tribunal Federal, a interlocução também com a Procuradoria-Geral do Estado aqui, que é uma troca de experiências. A gente vem falar um pouco sobre o nosso cotidiano de trabalho e escutar também um pouco sobre dificuldades de vocês que estão do outro lado do balcão. É uma satisfação poder dar continuidade ao que a Cris já falou, porque ela vivenciou muito da nossa história lá no Supremo Tribunal Federal. E aí ela já levantou a bola para eu dar continuidade em relação a alguns aspectos aí do tema que eu selecionei para falar para vocês, que é a jurisdição constitucional na era digital. E essa jurisdição constitucional na era digital nada mais é do que uma interpretação do direito, colocando a Constituição como elemento de centralidade e as influências que as tecnologias digitais causam nesse processo. A Cristine terminou a fala dela dizendo que está esperando aí a inteligência artificial para ajudar e dar o resuminho para a 5ª fase da repercussão geral. E talvez a gente ainda não atenda a todas as expectativas dela, mas a gente já tem algumas manifestações incipientes de influência das tecnologias digitais no processo decisório e no modelo deliberativo do Supremo Tribunal Federal, que é o que eu vou tentar falar para vocês a partir de agora, e a minha colega Daiane vai complementar depois falando especificamente sobre o plenário virtual. Mas antes de falar sobre as tecnologias propriamente ditas, eu vou dar um passo um pouco atrás para falar a partir da Constituição de 88 e o fenômeno que a gente está vivendo no processo constitucional. Porque processo é algo, na essência do termo, que está em constante transformação. Então, a gente saiu desde o período lá da costura dos processos físicos, que o Marcelo falou para a gente, e está caminhando aí até uma nova realidade em que as tecnologias digitais são presença na nossa vida. Mas eu vou fazer um recorte para avançar a partir da Constituição de 88, que eu considero uma fase ou a inauguração de um novo fenômeno na justiça constitucional aqui no Brasil. A gente saiu de um período de ditadura e foi para uma redemocratização e também de ampliação do acesso à justiça. Eu chamo a Constituição de 88 de fase de abertura procedimental da jurisdição constitucional, porque ela veio facilitar o acesso à justiça. A gente antes tinha uma representação por inconstitucionalidade
inconstitucionalidade de controle abstrato, mas que era titularizada apenas pelo Procurador-Geral da República, que cumulava as funções de advogado da União e de chefe do Ministério Público. Então, que gerava um conflito de interesse, porque como é que ele vai impugnar uma lei que ele também é responsável por defender? Essa realidade pré-constitucional, ela mudou. Hoje a gente tem um amplo rol de legitimados para provocar a atuação do Supremo Tribunal Federal, que está lá no artigo 103 da Constituição. São representantes dos poderes públicos, governador de estado, mesa de Assembleia Legislativa e representantes da sociedade civil também, como entidade de classe de âmbito nacional. Então, isso trouxe uma ampliação do acesso à justiça no que diz respeito a quem pode provocar o controle abstrato de constitucionalidade. A gente teve também uma ampliação no que diz respeito às ações. Antes a gente tinha só representação por inconstitucionalidade, agora a gente já tem ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a gente tem um controle de omissões inconstitucionais por meio da ADO, a gente tem uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que eu brinco com os meus interlocutores dizendo que é uma ação camaleoa, que assume diversas funções no controle abstrato de constitucionalidade. Então, a gente teve uma ampliação do rol de legitimados e também das ações do controle abstrato. Mas, quando a gente vai para o controle incidental de constitucionalidade, a gente também teve essa ampliação. A gente já tinha alguns remédios constitucionais, como mandado de segurança e habeas corpus, mas eles foram fortalecidos. Hoje, a gente já fala até de habeas corpus coletivo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e a gente instituiu outros elementos. A gente teve uma constitucionalização da reclamação constitucional, criação de mandado de injunção, criação de habeas datas. Então, a gente teve uma ampliação do rol de legitimados e uma ampliação dos instrumentos para acessar a jurisdição constitucional, tanto no âmbito difuso quanto no âmbito concentrado. Além disso, a nossa Constituição, ela veio em uma onda de facilitação do acesso à justiça. Então, houve o desenvolvimento de instituições como defensorias públicas, juizados especiais, que facilitam aí o acesso à justiça, possibilitando que ela seja, inclusive, gratuita. E a gente também teve uma ampliação da participação no processo constitucional, não no que diz respeito necessariamente às pessoas que podem propor um processo ou iniciar uma discussão constitucional, mas as pessoas passaram a poder intervir em processos que já existem, seja por meio de uma manifestação em uma audiência pública convocada por um órgão superior, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, seja essa pessoa pedindo a habilitação dela no processo, que são os amici curiae ou amigos da corte. Então, a gente teve uma ampla participação, ampliação da participação no processo constitucional, que trouxe uma democratização do acesso. E aí, quando eu falo sobre democratização do acesso, eu costumo perguntar para os interlocutores se, na opinião deles, isso é algo positivo ou negativo, mas sabendo que é uma pergunta assim, retórica, porque já estou induzindo. É óbvio que todo mundo vai dizer que democratização é uma coisa muito boa, que está tendo uma maior participação, as pessoas podem defender direitos que antes não podiam, só que, paralelamente a todas as consequências positivas, a gente também tem um efeito deletério, que é uma expansão da demanda do Poder Judiciário, que a professora Cristine Petter já tinha falado um pouco para vocês. A gente teve uma expansão tão grande da demanda que os nossos órgãos de justiça não estavam preparados para lidar com ela ainda. Só para vocês terem uma noção, alguns números que eu sei de cabeça sobre repercussão geral, aí complementando a fala da doutora Cris, a gente saiu de uma realidade em que a gente recebia 10 mil processos no Supremo Tribunal Federal em 1990 e passou a receber 116 mil processos em 2006, que é o último ano antes da efetiva implementação da repercussão geral. E isso é só a ponta do iceberg, porque houve um grande aumento na demanda no Supremo Tribunal Federal, mas isso é representativo de um aumento de todo o judiciário, dos tribunais de justiça, houve a criação do Superior Tribunal de Justiça, mas isso não foi suficiente para reduzir a expansão da demanda no Supremo Tribunal Federal. Então, diante daquela realidade, a gente começou a ter um caos decorrente da crise numérica de processos do Supremo, não só do Supremo Tribunal Federal, mas no judiciário como um todo. E a solução para esse problema não seria
privar o acesso à justiça, que é considerado um ganho democrático. Então, para harmonizar, para poder equalizar o acesso à justiça com essa grande demanda, a gente começou a desenvolver no Brasil elementos de racionalização da prestação jurisdicional. E a repercussão geral é o primeiro e talvez o mais notório deles. Mas a Cris já citou também as súmulas vinculantes. Depois a gente começou a ter os recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, com o novo Código de Processo Civil, que não é mais nem tão novo assim, né? A gente entrega a idade. A gente tem os incidentes de resolução de demandas repetitivas e a gente começou a desenvolver uma teoria de precedentes vinculantes aqui no Brasil para tentar trazer mais racionalidade ao nosso sistema de justiça. E é mais ou menos isso que a gente está vivenciando. Em vez de julgar 100 mil processos sobre o mesmo tema, é selecionado um processo paradigma para aquele tema e é fixada uma tese. E isso pode se dar por meio de diversos institutos, como a repercussão geral, como os recursos repetitivos, no âmbito dos tribunais, até os incidentes de resolução de demandas repetitivas. E a gente estava mais ou menos se acostumando, na realidade, com essa administração da justiça por meio de temas e não de processos. Já foi um caminho de muitos sacrifícios até chegar a essa conscientização, mas aí... de muitas dificuldades também, mas aí chegou uma nova realidade, que foi a pandemia, que ao mesmo tempo que trouxe impactos positivos, trouxe impactos negativos por conta da maior exploração das tecnologias digitais. E aí agora eu entro na fala e nas reflexões que eu mais propriamente queria fazer com vocês, que é a transformação da jurisdição constitucional, essa quarta fase aí de racionalização da prestação jurisdicional, em uma nova fase que eu já chamo de jurisdição constitucional digital, porque essas influências das tecnologias digitais, elas são tão impactantes que elas alteram o modo de prestação jurisdicional que a gente estava acostumado, mesmo esse de seleção de processos paradigmáticos. E ela pode alterar esse modo de prestação jurisdicional por dois vieses, seja por meio da forma, seja por meio do conteúdo. E a gente vai falar sobre cada um deles agora, formalmente e materialmente. Formalmente, o emprego das tecnologias digitais impacta o sistema de justiça constitucional porque traz novos elementos que podem ser empregados pelos órgãos de justiça. Por exemplo, lá no Supremo Tribunal Federal, a gente começou a utilizar o plenário virtual. A Cristine falou que foi desenvolvido lá em 2007, 2008, unicamente para analisar a existência ou não de repercussão geral nos temas paradigmáticos. Só que a competência desse ambiente virtual deliberativo, ela foi sendo ampliada até que houve a expansão máxima com a pandemia e hoje qualquer caso que pode potencialmente ser julgado pelo plenário presencial pode também ser julgado pelo plenário virtual a critério do relator. E isso trouxe vários impactos no nosso sistema de justiça. Por exemplo, um dos problemas para... legitimidade e para a eficiência do Instituto da Repercussão Geral diz respeito ao tempo de demora entre o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito do processo. Porque enquanto esse processo tem a repercussão geral reconhecida, mas o mérito não é julgado, a gente tem uma paralisia daquele tema no sistema de justiça. Todos os processos ficam aguardando o julgamento daquele tema paradigmático. O que a exploração da tecnologia digital fez? Fez com que esses temas pudessem ser julgados agora na repercussão geral e a gente teve uma drástica redução do tempo médio de julgamento de um mérito da repercussão. Antes era de mais de 6 anos, hoje reduziu para cerca de 3 anos. Então isso é um ganho em termos de prestação jurisdicional e facilita a legitimidade de um instituto como a repercussão geral. Isso no que diz respeito à forma, a utilização do plenário virtual. A gente começou também, lá no âmbito do STF, a explorar a inteligência artificial. Ontem tinha uma colega, a Isabela, dizendo, eu já ouvi falar do Vitor, lá do STF, né? Aí eu comentei com ela, não, a gente já tem 3 sistemas de inteligência artificial, daqui a pouco vai ser uma superpopulação lá. A gente tem o Vitor, tem a Rafa e tem a Vitória. O Vitor, basicamente, ele faz uma análise preliminar para identificar se aquele
aquele tema já teve análise de repercussão geral feita pelo Supremo Tribunal Federal. É uma espécie de cara crachá. Ele faz uma leitura dos processos e identifica que esse tema já é um daqueles 1.200 e poucos que foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal e indica para os servidores para darem um tratamento conforme essa identificação. E facilita muito, porque antes era um trabalho que era feito manualmente. Eu já sou de longa data lá do Supremo Tribunal Federal, também da época dos depósitos, e aí eu lembro que teve uma vez que eu desci lá no depósito, saí olhando o processo capa por capa, via a classificação, petição inicial que era do mesmo escritório, a gente saía manualmente, um trabalho artesanal, procurando processos que eram idênticos. Hoje, a gente tem uma tecnologia artificial, inteligência artificial, que facilita esse trabalho para a gente, e isso pode trazer muitos ganhos em termos de administração da justiça. A outra inteligência artificial que a gente tem no STF é a RAFA 2030, que cataloga os processos que o Supremo Tribunal Federal recebe de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Então, coloca uma tag lá, isso é sobre igualdade de gênero, isso é sobre proteção do meio ambiente, isso é sobre redução da pobreza. E essa tag já facilita o Supremo Tribunal Federal a identificar processos sobre esse tema. E agora, recentemente, está com pouco tempo, essas tags já passaram a ser utilizadas na definição da pauta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, também a utilização das tecnologias digitais em prol da efetivação da prestação jurisdicional. O terceiro sistema, e esse eu acho que vai ser ainda mais revolucionário, é a Vitória. A Cristine, que estuda constitucionalismo feminista, ela veio para complementar aí o Vitor. E eu acho que a Vitória vai ser revolucionária porque o propósito dela é fazer um scanner das petições iniciais por meio de palavras-chave lá que vão ser lançadas no sistema, ela já identificar os processos que tratam de um mesmo tema, o que antes também a gente fazia de maneira artesanal, olhando processo por processo e contava com a nossa memória. Chegou um processo uma semana, na semana seguinte chegou outro processo sobre o mesmo tema, a gente dependia de um mesmo servidor identificar que aqueles processos eram de tema idêntico e alertar o ministro, está chegando muito processo sobre esse tema. Hoje a gente vai ter uma inteligência artificial que auxilia a gente a identificar esses temas de massa, e isso vai trazer muitos ganhos em administração da justiça também. Então, são alguns elementos que vêm facilitar a prestação jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal e impactam decisivamente a forma como a corte funciona. Pouco antes aqui de iniciar o nosso seminário, eu e a Cristine, a gente estava olhando dados da corte aberta, que inclusive foi o nosso colega Tiago que alimentou, vai falar para vocês um pouco mais sobre isso à tarde. Mas aí, entre esses dados da corte aberta, me chamou a atenção, que é a quantidade de processos aguardando julgamento no plenário presencial. Nós temos quase 1.000 processos aguardando. E a celeridade de julgamento do plenário presencial é de 1, 2, se for uma semana assim, de muitos julgamentos, 3 processos por semana no plenário presencial. Então, como é que a gente vai diminuir esse acervo se a gente depender só do plenário presencial? É por isso que hoje o plenário virtual ainda é uma realidade muito grande. Eu trabalho lá no Supremo desde uma época em que o nosso acervo de controle concentrado de constitucionalidade era de mais de 200, 300, tinha gabinete que tinha quase 500 processos de controle concentrado de constitucionalidade. Hoje, por conta da abertura procedimental, a gente recebe mais processos, mas o acervo é menor. Lá no ministro Alexandre, por exemplo, a gente tem 53 processos de controle concentrado e o ministro fica puxando nossa orelha dia e noite para reduzir esse acervo, que na cabeça dele tá alto demais. Mas a gente está lá trabalhando. Então, todas essas conquistas decorrem do emprego do plenário virtual, das tecnologias digitais. Mesmo para vocês, antes vocês tinham uma atuação direta no Supremo Tribunal Federal, tinham que ir lá fazer a sustentação oral, despachar. Inicialmente, o plenário virtual, ele não admitia sustentação oral, mas por conta, inclusive, de uma reivindicação da advocacia, hoje já se admite a sustentação oral e essas sustentações, elas são ouvidas, quem tiver curiosidade por saber, elas são ouvidas, o ministro não consegue
consegue votar, clicar lá no botãozinho se a sustentação oral não for ouvida. E isso impacta não só na atuação lá dentro dos balcões, mas fora também, porque vocês têm uma nova ferramenta de atuação no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso era o meu primeiro ponto quanto à forma, emprego das tecnologias digitais no sentido de mudar o processo deliberativo do Supremo Tribunal Federal. Mas aí a gente tem um impacto também no que diz respeito ao conteúdo das decisões, porque o nosso novo estilo de vida, que é um estilo conectado, é um estilo de vida que emprega massivamente essas tecnologias digitais, altera a realidade que a gente estava acostumado. E isso impacta no conteúdo de decisões do Supremo Tribunal Federal que precisam ser revisitadas. Eu acho que atualmente o exemplo mais paradigmático que a gente tem é no que diz respeito à liberdade de expressão. A gente saiu de um contexto de ditadura em que a gente tentou maximizar a efetivação das liberdades a partir da Constituição e garantiu a liberdade de expressão, sendo vedada apenas o anonimato, para justamente essa pessoa poder ser responsabilizada posteriormente caso ela abusasse no exercício da liberdade de expressão. E isso funcionou durante muito tempo. A gente não tinha censura prévia, na minha opinião, continua não tendo até hoje, mas os abusos no direito da liberdade de expressão, eles eram repreendidos a posteriori por meio de indenização de dano moral, até de indenização de dano material, pelo exercício do direito de resposta, e isso funcionou massivamente. Com o emprego das tecnologias digitais, o modelo de responsabilização a posteriori, ele se mostrou, na minha opinião, um pouco ultrapassado. E, às vezes, a pessoa, em razão do emprego das tecnologias digitais e da comunicação ser tão rápida nessa realidade, ela consegue obter uma finalidade ilícita, mesmo se ela for responsabilizada. Então, no que diz respeito à disseminação de fake news, por exemplo, mesmo se você condenar a pessoa ao pagamento de uma multa, às vezes a disseminação de fake news ajuda essa pessoa a obter o objetivo ilícito dela. Então, essa responsabilidade a posteriori não se mostrou mais suficiente nessa nova realidade de emprego das tecnologias digitais. E aí a gente precisa revisitar alguns precedentes antigos sobre esse tema, e a gente entra em uma nova reflexão sobre: é possível uma decisão da justiça tirar conteúdo de internet? E aí a gente revisita uma temática que já estava meio que consolidada relacionada à liberdade de expressão. Hoje a gente já tem decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões do Tribunal Superior Eleitoral retirando conteúdo da internet, sobretudo depois que a gente presenciou impactos substanciais decorrentes do abuso na exploração da liberdade de expressão e das tecnologias digitais no direito comparado. Por exemplo, as fake news, elas influenciaram o processo decisório lá nos Estados Unidos, que é um país de democracia muito consolidada. Influenciaram lá no Reino Unido, no Brexit, que é um país também de democracia consolidada. Então, se a gente não começa a revisitar os nossos paradigmas aqui para tentar lidar com esses novos problemas que são impostos pelas tecnologias digitais, talvez a gente tenha muitas consequências negativas no nosso regime democrático também. Então, o impacto das tecnologias digitais, ela provoca uma revisitação da nossa jurisprudência no que diz respeito ao conteúdo, ao mérito dos processos que foram decididos. A liberdade de expressão é um exemplo. E aí, para concluir, eu cito outro... o STF ainda está se debruçando sobre esse tema, está se debruçando, por exemplo, se decisão judicial ela pode suspender provedor de internet, WhatsApp, Telegram. E o STF já está fazendo algumas decisões, meu chefe lá está dando, né? Mas o plenário ainda vai tá deliberando sobre esse tema. Ministro Fachin, ministra Rosa são relatores de processos. Então, é um tema que ainda vai ser efetivamente definido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas outro tema que já foi decidido pelo STF diz respeito à ADC 51, sobre cooperação internacional para investigação policial,
ou investigação judicial. A gente tem um sistema de cooperação internacional, EMILAT, né, que funciona por meio de requisição, carta rogatória, em que você solicita uma cooperação internacional para obter determinados dados, quando você quer investigar uma pessoa que está praticando crime organizado, etc. E esse é um sistema que funcionou para a década de 90, para o início dos anos 2000, mas que hoje, com a velocidade de comunicação que a gente tem, é muito moroso para a gente obter alguns dados. E aí, o que o STF e os sistemas de justiça brasileiros começaram a perceber? Às vezes, a gente tem provedores de internet que armazenam dados e cuja sede se localiza no exterior, mas eles têm representação nacional também. Por exemplo, Facebook, WhatsApp. E aí, ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade 51, o Supremo Tribunal falou que, diante dessa nova realidade, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, pode haver uma requisição direta, não por meio de cooperação internacional, mas uma requisição direta de informações sobre as pessoas investigadas aos provedores de internet situados aqui no Brasil. E esse é um precedente muito paradigmático que mostra que a interpretação do direito se deu por conta da influência das tecnologias digitais. Então, seja por conta dos impactos, quanto à forma, inteligência artificial, plenário virtual, seja por conta do impacto, quanto ao conteúdo das decisões que são emanadas, que emanam da justiça, a gente tem um impacto tão grande das tecnologias digitais que eu acho que a gente está vivenciando uma nova era da nossa jurisdição constitucional aqui no Brasil, que é a jurisdição constitucional digital. E com isso eu concluo agradecendo pela atenção de vocês. Obrigada, José. Ele é esse dínamo, gente. Eu faço parte das amigas velhas do José, entendeu? Eu tenho que correr atrás. Ele fala, não, vamos, Dani, vamos, Dani. E ele representa muito bem a velocidade que as coisas acontecem no Supremo hoje. Então, a gente é que tem que correr atrás mesmo, né? Obrigada, José. Vou passar a fala agora para a doutora Daiane, querida. A Daiane, atualmente, é chefe de gabinete do ministro Toffoli Supremo, advogada da União, nossa colega nessa labuta da advocacia pública, ex-secretária-geral da presidência do Supremo, no período de 2018 a 2020, né, doutorando em Direito na USP e mestre em Direito e Políticas Públicas pelo UniCeub. E ela vai falar para a gente sobre o plenário virtual no Supremo. Obrigada, doutora Daiane. Bom dia a todos e a todas. Gente, primeiramente, parabéns ao doutor Bruno, né, pela acolhida. A doutora Adriana, que é presidente da Associação também dos Procuradores de Estado aqui do Rio de Janeiro, pela acolhida maravilhosa. Vou dizer para vocês, viu? Olhe, desde a nossa saída em Brasília até agora, o cerimonial também. Gostaria muito de agradecer aqui, em nome da Priscila, toda a acolhida também que a gente tem recebido do cerimonial. A doutora Daniela, nossa presidente aqui de painel, mas também gostaria de agradecer, não é, o Emerson também aqui, que atua também com a gente lá em Brasília no dia a dia. Um carinho, um abraço aqui, um agradecimento especial à nossa colega Juliana Florentino, que, né, foi nossa parceira de chefia de gabinete, de assessoria no gabinete do ministro Roberto Barroso. E vocês já perceberam que a gente foi convidado aqui para falar de Supremo, e o povo, para gostar de falar de Supremo, são os assessores do Supremo. Não é? Se deixar, Daniela, a gente passa aqui o dia inteiro, cada um em cada painel, uma manhã, um período da tarde, primeiramente porque tem muita coisa para falar sobre o Supremo Tribunal Federal, segundo, porque a gente ama trabalhar nesse tribunal. Não é uma honra assim para todos nós. O que falo aqui, tenho certeza, em nome dos que hoje aqui já falaram, mas também dos que vão falar à tarde. Então, realmente, para a gente falar e levar o Supremo para além de Brasília, trazer o Supremo aqui, no caso, no estado do Rio de Janeiro, é um privilégio e uma honra participar desse evento, né, exatamente por essa aproximação. Eu acho que a interação, a interlocução e a cooperação institucional, não é, entre todo o sistema de justiça, e aqui a gente está falando da advocacia pública do estado do Rio de Janeiro, eu como advogada pública, advogada da União, acho que essa interação, essa aproximação e nessas conversas que parecem, infelizmente, a gente não tem tempo de fazer isso tanto no dia a dia,
mas quando a gente tem a oportunidade de participar de eventos como esse, a gente tenta aproveitar o máximo que a gente pode. Não é? A mim me coube falar desse plenário virtual, não é? Todo mundo aqui já falou, a Cristine, o José, sobre o plenário virtual, e acho que eu vou falar de plenário virtual porque eu sou apaixonada pelo plenário virtual. Quem me conhece e a atuação no Supremo sabe disso, pela oportunidade de ter participado um pouco desse desenvolvimento sobre o que é o plenário virtual hoje e o seu papel no Supremo. Apesar de apaixonada, viu, Cristine, eu acho que eu já estou pronta para essa quinta fase, não só da repercussão geral, mas para essa quinta fase também do plenário virtual, porque realmente o plenário virtual tem hora que eu digo assim, meu Deus do céu, por que a gente foi inventar isso dentro dos gabinetes? Mas eu vou explicar mais o meu papel aqui hoje, já que a gente falou plenário virtual no contexto da repercussão geral, plenário virtual no contexto de uma jurisdição constitucional, né, na era da tecnologia, o que é esse plenário virtual e como funciona? Porque, gente, realmente hoje é impossível conhecer e entender o Supremo Tribunal Federal fora do plenário virtual. Não é? A gente sempre antes, hoje é uma segunda-feira, não é? No Supremo, para quem está assessorando no Supremo e quem trabalha, vocês também na Procuradoria do Estado, que atua no Supremo, a gente estava acostumado a se voltar para as sessões dias de terças, quartas e quintas-feiras. Dia de segunda e sexta, vamos dizer, eram nossos dias de cuidar da casinha interna, né? Cuidar ali do nosso acervo e deixar as terças e quartas para deliberação. Hoje não tem isso. Hoje, no Supremo, a gente delibera 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque, neste momento, a gente está tendo uma sessão virtual acontecendo, que começou sexta-feira e vai terminar na próxima sexta-feira. Então, só aqui nesse período, não sei se vocês verificaram, eu estava no celular, era exatamente cuidando de algumas coisinhas de processos que estão em julgamento no plenário virtual. Mas o que é esse plenário virtual? Que se deixar, viu, a gente fica falando aqui. Tá bom. Então, para começar, vou trazer alguns slides, a ideia não é passar por todos, é mostrar algumas telas para vocês também terem oportunidade de verem o que é o plenário virtual sob a nossa ótica também interna. Acho que o plenário virtual, do contexto do público, né, e de quem atua perante o Supremo, e o plenário virtual no contexto externo, vocês já conhecem bem, mas eu queria trazer algumas regras para a gente entender realmente como ele funciona e também um pouquinho de como que a gente atua com o plenário virtual. Aqui, gente, é só para tratar uma evolução que já foi bem tratada aqui, a Cristine trouxe, o José também trouxe. O plenário virtual ele não começa agora, a história do plenário virtual, na verdade, ele começa em 2007, durante a gestão da ministra Ellen Grace, voltado, não é? Vamos dizer assim, que seria a primeira, já que estamos falando em fases, seria a primeira fase do plenário virtual, que é para o reconhecimento, né, dos temas de repercussão geral. Essa é a primeira etapa do plenário virtual, que a gente já pode dizer, gente, que, na verdade, desde 2007, o Supremo é uma corte que delibera de forma online. Se a gente for pensar em termos de que isso significa, em termos de evolução da jurisdição constitucional, o professor escocês Richard Susskind, ele tem uma obra que fala do futuro das cortes online no sistema de justiça. O livro dele foi publicado em 2019. Não é? A gente já tem cortes inteiramente online no mundo. Por exemplo, a China tem 3 cortes inteiramente online que cuidam de julgamentos relacionados ao funcionamento da internet. Mas a gente, no Brasil, e isso é muito legal quando a gente participa de eventos internacionais, quando a gente fala que, no Brasil, a nossa Suprema Corte delibera inteiramente online determinados processos através do plenário virtual. Então, aquele, vamos dizer assim, sistema visionário do Susskind, publicado em 2019, a gente pode dizer que, no Brasil, essa visão ela já faz parte da nossa realidade desde 2007. Quem teve foi a ministra Ellen Grace, foi ela que deu início ao nosso plenário virtual. De 2007, a gente passa para a segunda fase, não é? Em 2016, ali lado, tá? São as fases mais, vamos dizer assim, que tiveram essa maior transformação. 2016, os julgamentos virtuais das listas.
Em relação às listas, se a gente está falando de evolução daqueles processos que começam com as costuras, doutor Marcelo, quem lembra das listas sendo julgadas em sessões presenciais? Quem sabia o que estava sendo julgado nas sessões presenciais por meio de listas? Os ministros na turma chegavam e dizia lista número 1, julgada procedente. Agravo regimental, julgado, negado provimento ao agravo regimental. Lista 35, sem embargos de declaração rejeitados. Quais eram os embargos de declaração? Quais eram os agravos regimentais? Nem vocês sabiam e nem a gente, porque a gente também recebia muitas vezes essas listas muito em cima da hora. O que é que acontece em 2016? Essas listas que eram julgadas presencialmente, sem a gente saber o que se estava julgando, e vocês, sem saber que os processos de vocês estavam sendo julgados, foram para o plenário virtual. E essas listas passaram a ser julgadas em plenário virtual. Bom para vocês, que tinham aqueles processos, não é, com certa antecedência, tendo conhecimento. Bom para a gente que também tinha essa antecedência, mas nesse período a gente ainda não tinha os votos públicos, a gente ainda não tinha sustentações orais. Por isso que as listas eram limitadas ao quê? A processos que não cabiam sustentação oral, agravos regimentais e embargos de declaração. Não é? Era essa a limitação, por causa de uma limitação realmente do sistema, e vamos falar assim, de uma necessidade de amadurecimento de todos nós a respeito da utilização desse sistema. Isso acontece em 2016, durante 2015, 2016, durante ali a gestão, começa a ser implementado em 2016, na gestão do ministro Ricardo Lewandowski. Uma ajuda fenomenal. Se a gente for pegar aqui os gráficos de evolução do plenário virtual, na verdade, esse foi o grande boom de processos, porque a gente sabe que o Supremo delibera muito por meio de agravos regimentais e embargos de declaração. Não é? Então, volume, em termos numéricos, esse é o grande volume de processos do Supremo, de julgamentos colegiados do Supremo, é em sede de regimental e embargos de declaração. Mas os méritos dos processos, e aqui a gente tinha o mérito das repercussões gerais, a gente tinha o julgamento de mérito das ações de controle concentrado, essas dependiam de julgamento presencial. Sejam nas turmas, no caso, repercussão geral e controle concentrado, exclusivamente plenário do Supremo Tribunal Federal. E sabe qual era a média? Sabe qual era a média de processos que eram julgadas por ano no plenário do Supremo? 300, a gente fez esse cálculo, tá? A média de 2018, no Supremo, julgou uma média de 330 processos por ano, em julgamento presencial. Essa era a média, vamos dizer, o máximo que a gente normalmente atingia, e um ano bom de julgamento, tá? Um ano que a gente não teve mensalão, que a gente não teve ações, vamos dizer assim, que demandaram muito tempo do colegiado. 334 processos no ano de 2018. Quantos processos a gente tinha liberados para julgamento nas sessões presenciais, no final de 2018? 1.200 processos aguardando julgamento no plenário presencial. Isso significava dizer que a gente ia precisar de 3 anos e meio só para julgar esses 1.200 processos. Se mantida, vamos dizer, a mesma velocidade. 3 anos e meio para julgar os 1.200 processos, fora todas as outras causas que chegariam nesse meio desse período. A gente tinha ações, eu não sei se a ação, doutor Bruno, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro estava nesse bolo, vamos dizer, mas a gente tinha no Supremo várias ações contra constituições de estados, não é, que foram elaboradas ali em 1989, ajuizadas no Supremo desde 1990, não é, que aguardavam julgamento, já liberadas para julgamento no presencial, mas a gente não tinha como a pauta, a realidade era, o plenário presencial não dava conta desses processos. Eu não sei a do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, a do Ceará era uma dessas. Não é? A ADI 145 do Estado, no caso do Estado do meu Ceará, por isso que eu lembro do número, ela era uma dessas ações que aguardava o julgamento e já estavam liberadas para julgamento
pelo menos, não é, ali em 2000 e mais ou menos 2012, aguardava julgamento no plenário presencial. Uma das ações, a famosa, né, aqui no estado para a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, uma dessas ações era a DI 3697, não é? Ajuizada em 2006, liberada para julgamento em 2018, e era uma dessas 1.200 ações que aguardavam julgamento no final de 2018. Daí, não é, a gente fica falando assim, a ampliação do plenário virtual foi em razão da pandemia. Não foi só em razão da pandemia. Na verdade, o que chamou a atenção foi essa realidade nua e crua de que o plenário não dava conta de julgar todas as ações que ele precisava julgar. E, gente, não tem jeito. Controle concentrado não dá para julgar monocraticamente. Mérito de controle concentrado é plenário. Mérito de repercussão geral é plenário. Então, qual a solução? Plenário virtual. E daí, ainda em 2019, antes da pandemia, vamos dizer a terceira fase, que eu chamo de amadurecimento institucional, não é? De amadurecimento institucional, não só do Supremo, mas do sistema de justiça, foi feita uma primeira evolução, que era o quê? Começar a permitir que méritos de processos, seja de repercussão geral, seja de controle concentrado, que tivesse uma certa jurisprudência já pacificada, começasse a ser julgada no plenário virtual. Da mesma forma, as medidas cautelares, não é, em razão da urgência, já num esforço da Corte em reduzir as decisões monocráticas na esfera de controle concentrado, teve esse primeiro papel. Essa alteração regimental, em 2019, ela foi fundamental para o que a gente ia ver depois. Por quê? Acho que a Juliana lembra da quantidade de reuniões que foram feitas internamente no âmbito do Supremo, para que a gente começasse a ter, disponibilização dos votos na internet. Porque se a gente está julgando o mérito desses processos, a gente precisava que esses processos, que os votos dos ministros passassem a ficar disponibilizados na íntegra. Antes não era. Não é? Agora, em 2019, a gente começa a se preparar para isso. Tudo isso exige mudança tecnológica. Naquela época, estava iniciando essa questão de em nuvem, backup. Imagine vocês a quantidade de informação, o Humberto, que é da TI, aqui, sabe, né, ali em 2019, a gente começando a fazer essas contratações, a quantidade de informação que votos no site do Supremo, sustentações orais. Por que as sustentações orais encaminhadas por vídeo ainda não foram disponibilizadas em 2019? A gente já tinha o desenho, o modelo em si, esses que vocês já conhecem, a gente já tinha ele em mente, mas a gente precisava de inovação tecnológica. A gente precisava que os nossos sistemas internos suportassem toda essa gama de informação no site disponível para todo mundo. Por isso que ele em 2019 ainda não teve. Foi feita todas as conversas com o sistema de justiça, né? O Supremo atua muito diretamente com a advocacia, então reuniões com a OAB, reuniões com a Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal, não é? Reuniões entre os gabinetes, reuniões com setores da comunicação social, porque eles tinham suas demandas também de como essas informações iam ser disponibilizadas no site. Essas reuniões elas aconteceram. E vem que em 2020, março de 2020, a gente vem com a pandemia. Não é? Por que o Supremo ele conseguiu mudar e se adaptar tão rapidamente ao contexto da pandemia e do distanciamento social? Porque o Supremo já era uma corte digital em 2020, quando veio a pandemia. A gente já tinha 95% dos processos digitalizados. O Supremo já tinha o plenário virtual, já sendo adaptado para essa fase que a gente está vendo. A realidade era, o plenário virtual, mesmo sem a pandemia, esse plenário que a gente conhecia hoje, ele, em algum momento, ele ia ser colocado em prática. O que a pandemia fez foi acelerar esse processo. E, graças a Deus, gente, tem uma maior aceitabilidade, porque no contexto da pandemia, inclusive em relação a resistências
internas e externas, o contexto da pandemia acelerou esse processo não só de disponibilização, numa questão mais interna, mas também de aceitação. Não é? Se a gente for pegar algumas questões, for num contexto trágico de uma pandemia, se a gente for pegar algumas coisas que a pandemia pode ter nos trazido de bom, a gente pode dizer que essa virtualização dos julgamentos pode ter sido uma delas. Não é? Então, só para a gente também ter em mente que isso era o plenário virtual, e a ideia do plenário virtual sempre foi tentar transpassar para ele uma maior aproximação, quanto fosse possível, que ele, vamos dizer, espelhasse a dinâmica do plenário presencial. Esse era um pressuposto, acompanhado da transparência e da acessibilidade, e de que fossem asseguradas as prerrogativas, não é, de todos aqueles que lidam com o Poder Judiciário, né, especialmente aqui da advocacia pública, privada, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Então, a gente tinha que, de alguma forma, disponibilizar um sistema que espelhasse o plenário virtual, que a gente fala de equiparação total das classes, porque aí, a partir de 2020... vejam vocês que a pandemia foi declarada, acho que dia 12 de março, mais ou menos, e no dia 18 de março, o Supremo já fez em sessão, última sessão presencial do Supremo, tá, gente, antes do distanciamento social, o Supremo aprovou a emenda regimental que equiparou o plenário virtual ao plenário presencial, de forma que todas as classes processuais podiam ser julgadas no plenário presencial a critério do relator. Humberto, 18 de março de 2020, com essa alteração regimental, eu lembro até hoje, o Tiago Ontijo vai falar com você, estava lá com a gente, os ministros deliberando no plenário alteração regimental. Aí a gente estava com o Edmundo Veras, que era o nosso secretário de tecnologia na época. Eu olhei para ele e disse: pois é, Edmundo, a gente vai ter que fazer aquilo que a gente queria fazer lá na frente, vai ter que ser agora. E aí os meninos diziam: passa mal, Edmundo, vai para o hospital, Edmundo, pode ser que a gente consiga interromper isso. Eu disse: não tem jeito, a gente vai ter. Por quê, gente? Porque uma coisa que o Supremo, no momento em que foi declarada a pandemia, estabeleceu os ministros incolegiados era: o Supremo não podia parar nem um dia sequer. Essa, vamos dizer assim, foi a força motriz para as sessões por videoconferência e para o desenvolvimento do plenário virtual. Então, vamos colocar o plenário virtual com as ferramentas que a gente tinha na época, e, no final das contas, é esse plenário virtual que todos conhecem. Vamos começar aqui só com algumas coisas práticas que eu acho que são importantes a gente resultar. O que é esse plenário virtual? O plenário virtual, ele começa, como eu disse para vocês aqui, todas as classes processuais a critério do relator, não é? A critério do relator. Então, cada ministro, com os seus processos, eles têm autonomia para incluir no plenário virtual aquele processo que ele entender que deve ser julgado no plenário presencial. Quando eu falo plenário presencial, gente, aqui uma pegadinha, tá? Pode ser plenário virtual e turma virtual. Cada processo no âmbito da sua competência. O processo que for de competência do plenário vai para o plenário colegiado maior. O processo que for de competência da turma vai para uma das turmas, primeira turma ou segunda turma, de acordo com a competência. Mas isso tudo é dentro de uma mesma plataforma que a gente chama, na verdade, a plataforma, o nome é Repercussão Geral, Sistema da Repercussão Geral, em que lá dentro a gente tem os julgamentos dos temas, da inclusão de temas da repercussão geral, e a gente tem as sessões virtuais, que é esse que a gente chama de plenário virtual. Essa alteração de que o relator passou a ter autonomia de incluir qualquer processo na pauta do plenário virtual trouxe uma alteração muito relevante para o processo deliberativo do Supremo e para a própria figura institucional do Supremo, porque o que a gente teve foi uma maior autonomia da pauta pelos relatores, que deixou de ser algo, no caso do plenário, uma atribuição exclusiva da presidência.
No caso dos julgamentos presenciais, mesmo que o relator libere o processo para julgamento, né, se ele liberando o processo para julgamento presencial, quem faz o calendário do plenário de julgamentos é a presidência. Então, uma primeira consequência aqui que a gente teve com essa ampliação do plenário virtual foi que, a partir de então, todos os relatores puderam ter autonomia de incluir o seu processo no dia que ele quer, na semana de julgamento virtual. Não é? Então, a gente hoje não precisa mais aguardar, vamos dizer assim, uma organização de calendário pela presidência. Quem pauta e quem define é o relator de forma autônoma, é ele quem escolhe o dia, a data, a sessão que o processo vai iniciar o seu julgamento no plenário virtual. Essa é a nossa famosa telinha, gente, do e-decisão, que daqui a pouco vai estar para o digital, em que a gente faz essa opção liberar para julgamento, não é? E aqui a gente vai escolher se é sessão presencial, aguarda calendário e agendamento pela presidência, ou sessão virtual. Não é? Iniciar liberado para julgamento, isso também foi uma alteração aí desse período, não é? Ali na fase pré-2020, em 2019. A partir de aí, com a inclusão, a gente vai ter o andamento do processo, de que o processo foi disponibilizado em sessão virtual, com publicação em DJ, data de início e data de fim da sessão. Então, a partir dessa alteração, o que a gente teve foi uma maior transparência e publicidade, para todo mundo saber exatamente em qual sessão virtual aquele processo está sendo julgado, observado, tá, que a regra do CPC de 5 dias úteis. Então, na verdade, antes de começar a sessão virtual, não é? O processo já foi disponibilizado e publicado no DJ, em termos de para início de julgamento, pelo menos 5 dias antes do início da sessão. Esse período é fundamental para vocês, a advocacia, não é? Para o quê? Pedir audiência nos gabinetes, disponibilizar memorial. É aqui que o trabalho de vocês começa, a partir desse momento, e também nosso internamente nos gabinetes, porque é a partir daqui que a gente, nos gabinetes, já também começa a estudar os processos, não só os nossos já vão ter, de relatoria do ministro, por exemplo, do ministro Toffoli, a gente já vai ter, já tem voto liberado, tudo ok, mas a gente também vai ter que analisar dos outros ministros. Então, também é a partir desse momento que, para vocês, começa o trabalho da advocacia, de despachos e memoriais, e para a gente estudar internamente nos gabinetes. Que ficou um pouquinho, mas é só para a gente ver, então, aqui, a partir desse momento de liberação, vamos ter ali a liberação do processo em sessão virtual, pode ser uma sessão normal, que a gente chama de sessão ordinária, que vão ter 6 dias úteis para aquele julgamento, sempre começa dia de sexta-feira, e dali contam 6 dias úteis. Em regra, se não houver feriado, começa na sexta, termina na próxima sexta. Se tiver feriado, a gente vai passando para os dias úteis. E a gente tem hoje também as sessões virtuais extraordinárias, que também foram inseridas naquela mesma emenda regimental dali de março de 2020, que é o quê? Processos urgentes, que não podem aguardar os 5 dias úteis de publicação, não é, anterior ao início do julgamento, e muito menos 6 dias de julgamento para aqueles processos urgentes. São convocadas sessões extraordinárias virtuais, que o tempo e o início de julgamento vai ser definido pelo relator e pela presidência do colegiado. Um exemplo, por exemplo, uma das primeiras sessões extraordinárias virtuais foi o caso da Copa América, não é? A realização da Copa América aqui no Brasil, em que foi ajuizada a ação, querendo suspender a autorização, e foi convocada uma sessão extraordinária virtual para que o Supremo deliberasse antes da Copa América começar, se era possível, no caso, se os estados tinham competência ou não, no caso, para autorizar a realização da Copa América aqui no Brasil. Então, essas são as sessões extraordinárias, virtuais extraordinárias. Agora, por exemplo, essa semana a gente não tem nenhuma sessão extraordinária virtual, mas semana passada teve as denúncias do 8 de janeiro. Olha aí, ó.
Teve, né? Exatamente. No caso, semana passada, o chefe do José, o ministro Alexandre de Moraes, a gente teve 70 recebimentos de denúncias dos casos, né, do 8 de janeiro, sendo julgadas em sessão virtual extraordinária. Na verdade, 70 de 1.300 que já foram recebidas. Todas as denúncias em face dos atos do 8 de janeiro foram julgadas em plenário virtual por meio de sessões virtuais extraordinárias, convocadas à parte para a gente não ficar doidos e misturar esses casos com as nossas sessões ordinárias semanais. Não é? Então, já foram 1.300 processos com recebimento de denúncia, todos por meio do sistema, né, do plenário virtual e por meio de sessões virtuais extraordinárias. Sustentação oral, já foi falado aqui, agora o plenário virtual, com essa alteração, é possível encaminhamento de sustentação oral. Então, acho que vocês conhecem bem essa telinha, né? É a tela em que a advocacia encaminha, faz o envio das sustentações orais. Uma vez enviada, tá, gente? Essas sustentações orais, elas ficam disponibilizadas na internet, né? Há uma geração de andamento no processo, elas ficam disponibilizadas na internet e também vão ficar disponibilizadas, vou já mostrar aqui, no nosso sistema interno de julgamento nos processos no plenário virtual. Então, uma vez enviado, ele vai para o sistema interno dos gabinetes, em que todos os gabinetes e os ministros vão ter acesso a essa sustentação oral. Começa a sessão de julgamento, né? Todo mundo aqui já sabe de qual é salteado, sexta-feira, às 0h de sexta-feira, a gente tem um início de sessão de julgamento virtual. Todos os votos dos ministros naquela sessão são automaticamente liberados na internet. A íntegra, relatório e voto ficam disponibilizados na internet para acesso a todos, a qualquer um, não é somente aos advogados, nem às partes do processo, mas à sociedade em geral. No andamento do processo, vai ter um número do processo, o andamento processual, vai ter uma abinha sessão virtual em que o processo vai estar ali disponibilizado, relatório e voto. Essa é a face externa, não é, do plenário virtual. A nossa face interna é menos bonitinha do que a de vocês, tá? A nossa é assim, olha, imaginem, 1000 processos nessa telinha linda, né? Começou a sessão virtual externa, ficam disponibilizados os votos, isso também fica disponibilizado internamente no nosso sistema. Os ministros, por meio do sistema do plenário virtual, aqui, na verdade, eu achei que tivesse a sustentação oral. Se tiver sustentação oral, aqui do lado dos textos do relator vai ter arquivos de julgamento, que é onde vão estar as sustentações orais. Para os ministros acessarem essa abinha aqui, acompanhe o relator com ressalvas, divide do relator impedido ou suspeito, eles primeiro têm que assistir aqui às sustentações orais. Se não passar, quando tem sustentação oral, não consegue passar para esse campo sem acessar as sustentações orais. Não é? Fechadinho, gente. Fechadinho. Acompanhar o relator, o ministro não precisa juntar voto, ele pode, se ele quiser juntar voto, ele vota, não é? Junta voto escrito. Mas para acompanhar não tem necessidade de juntar um voto, acompanhar o relator com ressalvas, tem que juntar qual é a ressalva, divergir do relator necessariamente tem que ter voto escrito, só aqueles ministros que eventualmente vier depois, só a primeira divergência que é obrigatória acompanhar de voto escrito, os demais ministros que eventualmente venham acompanhar a divergência, eles podem acompanhar a divergência já iniciada por algum ministro sem necessidade de juntar voto, declaração de impedimento, declaração de suspeição também via interno aqui no sistema. Aquele nosso sistema interno, externamente aqui é uma seção de um caso específico julgado, em que vocês vão ver, fica tudo... Gente, é automático, é em tempo real, tá? Não tem segredo, não tem direito a arrependimento dos ministros na hora de votar.
Na hora em que ele lança o voto naquele nosso sistema interno, ele vem automaticamente para a internet. Ah, lancei errado, vai ter que alterar o voto, e é possível, sim, alterar. Durante os 6 dias de julgamento, os ministros podem alterar os seus votos quantas vezes eles quiserem, não é? E fica a informação em vermelhinha de que houve alteração de voto, não é? Que houve essa alteração de voto. Então, é possível, sim, e não pensem que isso não acontece, acontece muito. Durante esses 6 dias de julgamento, além de receber os advogados, além de receber, né, memoriais, as sustentações orais, também há, sim, vamos dizer, um trabalho interno dos gabinetes de estudar os votos dos demais ministros, conversas internas entre os gabinetes, não é? A gente fala muito em que o Supremo são 11 ilhas, não é? 11 ilhas no caso do Supremo. Primeiro, vocês viram que aqui, tudo acertadinho. O gabinete, né? A Cristina levanta a bola, o José bate e eu vou lá como goleira. Então, assim, é um time, a gente procura, assim, na medida do possível, do tempo e da quantidade de processo que a gente tem, fazer essa interlocução interna, tirar dúvida de voto. Tirar dúvida, foi isso mesmo, é nesse sentido, e essa interpretação conforme, será que não ficaria melhor assim? Então, tem essas alterações durante o julgamento, por isso, então, para vocês, olha, o voto não foi lá o que se esperava, podem trabalhar nesses 6 dias úteis, porque os ministros votam e alteram seus votos. O ministro Toffoli tem vários casos de votos alterados durante a sessão de julgamento. Tá? Aqui, além da sustentação oral, e aí eu aproveito para fazer uma propaganda dessa telinha, dessas duas, na verdade. Quero enviar memorial. Gente, essa tecla aqui, enviar memorial, eu sei que a gente recebe muito memorial por e-mail. Podem continuar mandando por e-mail, podem continuar entregando presencial, mas enviar aqui pelo sistema é fundamental. Sabe por quê? Porque o memorial vai lá para aquela telinha de julgamento. Ele fica disponibilizado. E a gente não corre o risco, nem que a gente queira, de perder esse memorial. Nem que a gente lá do gabinete queira, a gente vai perder esse memorial. Não é? Então, ele fica da mesma forma, vai ficar a sustentação oral e a gente vai ter os memoriais. Então, com esse memorial, eu consigo internamente no gabinete ter toda a sequência de memoriais enviados no processo. Isso facilita muito o envio, a organização interna dos memoriais no gabinete. Imagine a gente organizar todos os memoriais recebidos por e-mail, não é que a gente recebe para 600 processos numa semana, se esses memoriais não estiverem disponibilizados para a gente aqui no sistema. E, da mesma forma, enviar questões de fato. Isso foi durante aqueles diálogos internos que eu falei com vocês em relação externos, com a advocacia, o Conselho Federal da OAB solicitou que fosse possível enviar questões de fato, não é? Porque isso é possível numa sessão presencial. Então, uma vez enviada a questão de fato por esse sistema, tá? A gente recebe um alerta nos gabinetes de que houve uma questão de fato. Então, para além de ficar disponível no sistema interno, os gabinetes são avisados por e-mail de que foi levantada uma questão de fato durante o julgamento. Por quê? Porque o ministro já pode ter votado. Não é? O ministro já pode ter votado e esse alerta faz com que a gente reanalise a questão a partir dessa questão de fato levantada. Os ministros também vão poder, durante aqueles 6 dias úteis de julgamento, pedir vista, não é? Assim como acontece na sessão presencial. Lembrando só aqui que agora a gente tem uma alteração regimental também, de que as vistas precisam ser devolvidas em 90 dias, agora é corridos, tá? Não é mais úteis. Úteis era só lá o nosso passivo, a partir de agora, 90 dias corridos, mas suspende durante os meses de recesso, tá? Então, julho e janeiro, esse prazo fica suspenso. Passados os 90 dias, volta automático, tá? Se o vistor não liberar, não é? Ele volta automático. Volta para onde? Se foi um pedido de vista em sessão presencial,
volta para o calendário, né, para ali para o índice do processo da pauta do presencial. Se o pedido de vista foi no virtual, ele já volta automaticamente para a sessão virtual. A gente teve nossa primeira sessão virtual em que houve essas devoluções de vistas automáticas, tá? Ali no PV, que eu chamei de PV do fim do mundo. Na última sessão do PV do mês de julho. Terminou na sexta-feira antes de iniciar o recesso, coincidiu com o prazo dos 90 dias úteis das vistas e todas aquelas vistas lindas e maravilhosas que estavam aguardando, não é, liberação de votos, imagine, só processo fácil, voltaram todos na mesma sessão. Quase que a gente fica doido nos gabinetes, quase não, a gente ficou doido nos gabinetes, porque eram muitos processos, muita coisa complicada, não é? Mas, a partir de agora, esse passivo já passou, todos os processos tiveram que ser liberados, mas a gente tem agora mais prazos para a gente controlar, que são os 90 dias das vistas. Destaque, não é? E aqui também, no destaque nas vistas. Tá? O destaque, o que é o destaque, gente? O destaque, diferentemente da vista, o processo pode voltar no virtual. O destaque é uma decisão de um dos ministros, tá? Basta um ministro, hoje, essa alteração, basta um ministro pedir destaque, o processo vai para a sessão presencial. Ele é retirado do virtual e vai para presencial. Só duas coisinhas aqui, duas alterações. Mesmo com vista e mesmo com destaque, os ministros podem antecipar seus votos, tá? Então, por exemplo, a ministra Rosa, que está perto, né, próximo de sua aposentadoria, ela pode, mesmo que tenha havido vista ou destaque, até o final da sessão, pode antecipar o seu voto. Tá? E outra questão em relação ao destaque é que hoje também no sistema é possível cancelar o destaque. Então, por exemplo, o ministro Toffoli, o ministro Alexandre liberou um processo para julgamento no plenário virtual. Começou a sessão virtual, o ministro Toffoli veio e destacou. Passou um tempo, o ministro Toffoli reanalisou e disse, não, estou de acordo que esse processo volte no plenário virtual. Tem a possibilidade da gente cancelar o destaque, vai ter um mandamento específico, destaque cancelado, e aquele processo volta automaticamente para a sessão virtual, voltando, vamos dizer assim, continuando de onde ele parou. Tá? Não começa de novo. Na verdade, é como se não houvesse aquele pedido de destaque e o processo continua do voto do ministro Alexandre de Moraes, que já estava lá proferido, e os demais ministros vão poder proferir os seus votos. Então, fiquem atentos a esse andamento, destaque cancelado, porque na próxima sessão virtual, ele vai reiniciar o seu julgamento, né? Na verdade, reiniciar não, continuar o seu julgamento em andamento, no caso virtual. Tá? Placar de votação fica disponível para vocês na internet. Desse placar, as secretarias da turma e do plenário vão lançar a ata e publicar. Não é? E, finalmente, ufa... Né? Terminou a apresentação, mas não terminou a nossa sessão virtual desta semana. Então, só para vocês, uma questão para vocês visualizarem, a Cris falou de que semana retrasada a gente teve uma sessão de mais de 1.200 processos. Esse é o painel que fica na internet, gente, os nossos números queridos de uma sessão virtual. Essa semana de 18, né, no caso, de 25 a 1º de setembro, nós temos 262 processos no plenário, 125 na primeira turma e 137 na segunda turma. No PV de mais de 1.200 é aquele ali, ó, de 11 de agosto a 21 de agosto, em que a gente teve 685 processos no plenário. Qual o resultado disso? Vamos lá, eu falei para vocês que em 2018 a gente tinha 1.200 processos na pauta presencial, tá? Não é na pauta do plenário, só na pauta presencial, aguardando o agendamento pela presidência. Hoje, nós temos, eu olhei agora, tá? Antes da gente vir para cá, 207 processos na pauta do plenário presencial, uma redução de mais de 82% dessa pauta.
Em termos de repercussão geral, Cris, em 2018, a gente tinha 715 repercussões gerais reconhecidas, 396 julgadas, não é, com mérito julgado, ou, no caso, reiteração de jurisprudência, 319 méritos de repercussão geral pendentes de julgamento no plenário. Hoje, 2023, dos 841 repercussões gerais reconhecidas, então a gente já tem mais repercussões gerais reconhecidas, nós já temos, deu uma alteradinha aí, porque o Tiago, tá, gente, é ele quem faz nossas apresentações lá do Supremo, e isso foi eu hoje de manhã tentando improvisar. Aí não dá certo. 688 repercussões com mérito julgadas, um aumento, não é, em relação ao que a gente tinha em 2018 de 73%, e nós temos 153 pendentes, um número em que é plenamente viável a gente julgar em pouco tempo, inclusive numa sessão presencial. É por isso que a gente está pronto realmente para a quinta fase da repercussão geral e para a quinta fase do plenário virtual, que é a gente repensar realmente suas regras. Já se vão quase 4 anos, vamos dizer assim, no final do ano, não, na verdade, 3 anos do novo plenário virtual, não é? A gente já está pronto para rediscutir seus números, sua forma, seu desenho deliberativo, e a gente realmente, né, se preparar para essa nova fase em que a gente tenha julgamentos céleres, transparentes, com eficiência. Mas aí é onde a gente vai pedir, pelo amor de Deus, com menos processos sendo julgados por semana. Muito obrigada, gente. Obrigada, doutora Daiane. É um privilégio poder ouvi-la com essa tranquilidade, essa acuidade. As prateleiras caíam, os processos da Procuradoria seríssimos no gabinete do ministro Toffoli, ela sempre com essa tranquilidade, essa fala pausada. Tivemos muito a doutora Daiane. Só fala muito, né, gente? Acho que é um probleminha de cearense. Muito obrigada. E bom saber que assim, a preocupação durante o plenário virtual também é de vocês, porque a gente, voto entra 00:30, 1h, parecia de propósito, a gente fica lá 1h nos grupos de zap, entrou o voto, mas, gente, por que 1h? Por que não às 7? Né? Então, o nosso zap também funciona, viu, gente? Eu já recebi mensagens de madrugada sobre votos. Eu disse, vocês não dormem, gente? Muito bom saber que é uma preocupação compartilhada. Obrigada. E agora eu vou chamar meu querido colega Emerson para terminar esse painel da manhã. O Emerson foi procurador-chefe lá em Brasília no período de 2015 a 2018, membro suplente aqui do nosso Conselho da PGE entre 2008 e 2015, e depois de 2015 a 2018 também. Meu colega de 11º concurso, queridíssimo Emerson, ele vai falar sobre comunicação oral escrita nos tribunais superiores. Obrigada. Quero pedir autorização à minha presidente e ao meu chefe para falar lá da tribuna. Pode ser? Boa tarde a todos, né? Eu faço questão de usar esse espaço, porque é um espaço conquistado, do qual me orgulho muito. Sempre tive muito receio antes de fazer parte da Procuradoria do Estado, pela excelência de pessoas que já compuseram esse quadro, já estiveram por aqui, e eram famosos, a gente escutava isso nos tribunais, né, Marcelo? Nos próprios ministros, dizendo que a Procuradoria do Estado era um dos melhores escritórios de advocacia pública do país, né? E essa sempre foi uma preocupação, e eu queria usar esse espaço exatamente para mostrar a vocês o orgulho que eu sinto de vir falar aqui para vocês. Confesso que eu comecei a ficar preocupado, porque, diferentemente do Supremo, aqui o decano fala primeiro, né? Então, no dia de hoje, isso foi uma vantagem, porque ele começou falando como um voto escrito, manuscrito, melhor dizendo, se costurava. Depois começamos
falar de processo virtual, digitalização, agilização de processo, inteligência artificial. Eu comecei a ficar preocupado porque o meu tema, linguagem escrita e verbal, comunicação escrita e verbal nos tribunais superiores, com essa dinamização, começou a se perder. Até que o José Daene me salvou, dando a notícia de que tem um botãozinho que o ministro tem que apertar, sem o qual não tem voto, né? E eu fiz a minha ideia, eu estou nesse grupo aí que está completando 25 anos de PGE, a minha ideia era compartilhar a minha experiência, né, como advogado público, não só especialmente para os colegas mais jovens, né, mas também dividir e compartilhar com colegas mais experientes do que eu. E eu resolvi fazer uma pequena mudança de enfoque. Eu gostaria de, em algum outro dia, falar um pouco mais sobre esse tema aos colegas mais jovens, né? Mas ressaltando que, sim, a linguagem escrita, a linguagem verbal, a comunicação, ela é ainda um elemento muito importante e que faz parte do âmago da advocacia pública. E a Procuradoria em Brasília ela tem esse privilégio, né, de falar através de memoriais, falar através por sustentações orais, e especialmente isso. E nesse aspecto ainda há um elemento humano muito presente que sempre estará ali, não importa a evolução pela qual nós passemos ao longo do tempo, né? E essa dinamização, ela é, inclusive, extremamente importante. Eu conversava com o Marcelo, eu vivenciei uma experiência de perder um processo físico numa mala do carro que se abriu. Para minha sorte, uma servidora que estava caminhando do STJ achou o processo, ligou para o tribunal e o tribunal me localizou. O processo foi resgatado com algumas marcas de pneus e eu escapei do conselho da Procuradoria por uma situação meramente acidental. Hoje, no processo eletrônico, não passaremos mais por isso, graças a Deus, né? Mas o que eu gostaria de dizer desde o início, eu sempre tive uma preocupação inicial com o uso da linguagem escrita e verbal. E eu ouvi uma piada que era muito comum no meu tempo, talvez ainda hoje, de um candidato no concurso público, perguntado sobre prazos, ele respondeu todos eles na prova oral que era de um dia. O examinador disse a ele: olha, você não sabe nada de prazos. Ele disse: mas eu não perco nenhum, né? E, de fato, não perdia. E por que essa preocupação? Por uma razão simples. Eu sempre tive uma obsessão pelo uso da linguagem objetiva e clara. E a minha filosofia era de 1 minuto, seja para uma sustentação oral, seja para uma petição escrita, um memorial. Porque esse minuto é o suficiente para você perder a sua atenção que você precisa conquistar. Se você se divagar muito, se você não for direto ao tema, nesse 1 minuto uma distração pode mudar tudo. E sim, esse tema se torna muito atual no processo eletrônico, com a dinamização e a velocidade, a imediatidade da comunicação hoje na era digital. E por que isso era importante? Existe uma linguista da Universidade de Brasília, Dades Quarise, falecida recentemente, infelizmente no dia 10 de agosto, né, que ela dizia o seguinte: fazer-se entender é responsabilidade de quem escreve, ou de quem fala, eu completaria. E isso é uma verdade absoluta em termos de comunicação, você se fazer entender. Então, você pode usar uma linguagem mais simples, se você pode falar numa palavra mais simples, numa palavra menor, numa frase mais curta, você fale. Entre uma coisa mais complicada e uma mais simplificada, tanto melhor o que for simples. Por quê? Porque a sua responsabilidade é fazer com que aquela pessoa a quem você escreve ou para quem você fala compreenda. E esse processo ele deve ser, a todo custo, facilitado. E essa, sim, é a minha obsessão em tudo que eu trabalhei. E eu vou ilustrar isso com uma experiência muito interessante que eu vivenciei. Foi um processo extremamente importante que eu herdei na Procuradoria, que tratava da titularidade do serviço de saneamento. E eu tinha ingressado há pouco tempo na Procuradoria, e esse processo veio parar em minhas mãos.
E sobre o tema, a discussão era saber se a competência, a titularidade do serviço de saneamento era uma questão municipal ou se era uma questão estadual, ou seja, se preponderava o interesse regional ou o interesse local. E todo mundo, todos os autores de renome nessa matéria do direito administrativo já haviam escrito alguma coisa sobre isso. Em algumas celebridades que passaram aqui pela Procuradoria, inclusive, né? E, na ocasião, eu fiquei intrigado com aquela questão, porque tanto as teses municipalistas quanto as que defendiam o regionalismo eram teses muito plausíveis ao meu olhar e de todos. Então, eu percebi que eu não conseguiria fazer a diferença ao defender essa questão em memoriais aos ministros ou numa conversa em audiência, defendendo tecnicamente, academicamente, o meu ponto de vista ou questionando o outro. E todos, absolutamente todos, conheciam exatamente todas as nuances que envolviam aquele tema. Então, o que eu fiz? Eu pedi licença ao meu chefe, o decano Marcelo, para ir ao Rio e fiz uma ligação para o procurador-geral, saudoso Francisco Conte, e pedi a ele o seguinte: olha, eu gostaria de entrar em contato com a SEDAI, que é a Companhia de Saneamento, e eu queria conhecer algum engenheiro que me explicasse como é que esse serviço funciona. Fui atendido, passei uma semana tentando entender como aqueles conceitos complicados, como conurbação, subsídios cruzados, conceitos jurídicos, econômicos, interferiam na solução daquela questão, para que ela fosse melhor compreendida. Até que um engenheiro, fazendo uma explanação, me mostrou como o serviço funcionava, e eu pedi para ele me explicar, dentro da região metropolitana, como é que aquela questão se encaixava, e para que eu pudesse explicar melhor se aquilo era um interesse local, de fato, ou se aquilo era um interesse regional. E ele me mostrou, eu pedi que me mostrasse as fotos das tubulações que pegavam aquela região metropolitana, tanto no que diz respeito à distribuição, tratamento de água e de esgoto, né? De onde vinha e para onde e aonde isso ia dar. Quando ele me mostrou a foto, eu vi uma foto que me chamou muita atenção, que era de um caminhão, num cano de uma adutora, lá do emissário da Barra, e o caminhão ficou minúsculo, dentro daquele cano. Aquilo me chamou a atenção de uma maneira impressionante. Então, eu pedi a ele o seguinte: você consegue fazer uma foto de satélite sobrepondo as tubulações, de modo que eu consiga ver onde é que estão as pessoas, onde elas se concentram, fenômeno da conurbação, onde está a tarifa, quem tem o dinheiro, e onde está a água, de onde ela vem. Eu queria isso numa foto e colocar que isso fosse posto num mapa. Isso foi feito com muita dificuldade. Nós fizemos um memorial com essas duas fotos, do mapa, com a representação gráfica, e uma foto daquele caminhão dentro de um cano. Para simplificar, um cano que era uma adutora, né? Fizemos isso e, na minha concepção, eu cheguei à conclusão: isso não pode ser um interesse local. A água vinha do Paraíba do Sul, o estado do Rio de Janeiro não tinha água. E a tubulação de esgoto ela não terminava nos limites de um único município. Então, ela ia para uma adutora e ser tratado e, finalmente, dispensado no meio do oceano. Fiz essa foto, escrevi um memorial de 5 folhas e submeti primeiramente ao meu chefe, que era o Marcelo. Marcelo olhou aquilo ali, leu, falou: poxa, tá muito bom, mas você vai assumir a responsabilidade de entregar um memorial de 5 folhas? Tanta gente escreveu isso daí. Eu falei: mas qual o problema, Marcelo? Não, o problema é que, se isso der errado, você está assumindo por sua conta, porque tem assumido... muita gente escreveu, né? Luiz Roberto Barroso, Marcos Juruena, Diogo de Figueiredo. Imagina se esse negócio der errado, a responsabilidade você está assumindo, você acabou de entrar aqui. Aí, tá, vamos tentar. Peguei um avião, levei o memorial ao procurador-geral, que era o Francisco Conte, entreguei o memorial a ele, ele leu a primeira folha, passou a segunda, passou a terceira, olhou aquele mapa. O que é isso? Eu falei: é um mapa. Aí ele passou, olhou. Isso aqui? Eu falei: é a foto do caminhão na tubulação. Aí ele olhou, foi lá e assinou. Pronto, passei por essa etapa e assim fui. O memorial passou por uma etapa, o procurador-geral entendeu que isso
que eu podia passar isso adiante. E fizemos um trabalho de campo em que nós conversamos com mais do que 11 ministros. Como assim? Alguns se aposentaram ao longo da tramitação, que durou 18 anos no Supremo, até que o Supremo tomasse uma decisão. E começamos perdendo essa causa, tendendo para o lado do municipalismo. Mas o que esse memorial foi um divisor de águas? Todos aqueles que se depararam com aquele trabalho ficaram curiosos com aquele mapa e com aquela foto. Por quê? Através de um simples recado, nós conseguimos colocar numa expressão gráfica qual deveria ser a solução daquele problema. Então, o que fizemos? Isso aqui é meu tempo, que eu não quero passar dos 15 minutos, tá? Então, o que aconteceu? Por conta disso, esse julgamento começou a ter um outro destino. E os ministros, que entendiam perfeitamente quais eram os conceitos jurídicos envolvidos, passaram a entender que aquela solução não era uma solução simples de ser dada. E isso teve um papel no julgamento que foi fundamental, até que o Supremo entendeu que aqueles serviços eles eram compartilhados, que a responsabilidade não poderia ser única, e que o Estado tinha, sim, um papel não só importante, mas preponderante. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque escrever ou se comunicar nada mais é do que você transmitir ao seu interlocutor um recado. E esse recado tem que ser simplificado de uma maneira tal que o seu objetivo se cumpra. Não é que você seja o mais erudito, que você fale com mais palavras, num texto maior ou menor, ou que a sua capacidade, ou que você seja uma sumidade no argumento daquele tema, mas que você consiga identificar o que é importante ao seu interlocutor. Por quê? Mais do que nunca, já naquela época me preocupava, hoje, mais ainda, vivemos e vivenciamos o direito dos temas. Hoje, as questões são definidas por temas. É impossível que você tenha, num julgamento, num recurso extraordinário, num recurso especial, num recurso de revista, 5, 6, 7, 8 ou 10 matérias violadas, como alguns escrevem. Né? Não é possível que todos tenham errado tamanhamente sobre determinada questão. Então, sim, a comunicação ela é importante, e isso é o que faz a essência da atividade profissional de qualquer pessoa que se disponha a se colocar nessa posição de interlocução. Ainda mais hoje, que as coisas são muito mais difíceis, né? Então, voltando ao tema do primeiro minuto, sempre foi a minha obsessão que tudo se esgotasse, não que se encerrasse a discussão em 1 minuto, mas esse primeiro minuto você tem que dizer a que você veio e o que é mais importante na sua comunicação. É uma síntese do tema que está em discussão, é o anúncio do que você pretende demonstrar e, finalmente, sim, a demonstração do que você pretende convencer. E o que mais me motiva nessa questão, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas é o estilo jornalístico. Se alguém puder observar, hoje você vai comprar uma revista, a seleção que você faz ela já é direcionada por elementos gráficos e por elementos de atenção. Você escolhe sem perceber que está sendo induzido a escolher algo, dentre várias coisas que estão lá à sua disposição, apresentadas para que você faça uma escolha. E ninguém pega uma coisa para ler sem sofrer esse tipo de direcionamento. Eu duvido que alguém... Eu falo de revista porque eu sou... Com meus 25 anos de atuação na Procuradoria, eu já posso tratar das questões gráficas e materiais, mas hoje, na internet, é a mesma coisa. Você se depara com uma disposição gráfica, você é induzido a uma escolha, e quando você vai ler, você acha ali o mais importante, porque se você passar do primeiro minuto, você não vai sobreviver à leitura. Provavelmente ela vai ser abandonada, a atenção vai ser dispersada e você não vai conseguir chegar onde você pretende chegar. Então, hoje, sim, a comunicação ela é, de fato, desse nível de relevância, especialmente no mundo em que a velocidade das informações e a imediatidade da comunicação ela é extremamente feroz contra todos aqueles que se expressam. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. É uma forma de atuar que eu venho utilizando há 25 anos e que propiciou alguns resultados importantes ao longo desse período de atuação.
né? Por que razão? Porque hoje a objetividade, a concisão, a celeridade, ela é sim um elemento, vários dos elementos que são importantes na nossa comunicação. Então é uma questão que eu gostaria de deixar exposta para que vocês pudessem refletir e pudessem compartilhar da melhor maneira possível na atuação profissional, seja lá de quem for. Porque, sim, o elemento humano ele vai se transmitir de uma maneira ou de outra. O exemplo que eu usei para contextualizar da foto era exatamente dentro desse contexto. Se você pode dizer o que é, numa linguagem direta, você vai dizer o que é. Porque, para o que não é, existem inúmeras teorias. Quando o ministro olhava aquela foto e chegava à conclusão, não pode ser diferente disso, a sua linguagem o conduziu à exclusão de todas aquelas hipóteses que não eram aquelas que seriam aplicáveis ou que você gostaria que não fossem aplicáveis. Então, muito obrigado a todos. Espero ter sido breve o suficiente e agradecer pela atenção de todos, especialmente o do José, da Daiane, da Cris, que hoje nos deram a oportunidade, sempre acostumados a nos ouvir, né, e nos deu a oportunidade de podermos ouvi-los aqui. Muito obrigado. Obrigada, Emerson. Eu esqueci de dizer que o Emerson também tem formação em engenharia, por isso que ele é essa pessoa diferente. E ele sempre foi o cara dentro da PG-13 que era viciado em tecnologia. Eu que era a pessoa pegada a papelzinho, né? A gente tinha umas discussões. Então, ele é das pessoas mais felizes hoje com a virtualização. Olha a cara dele. Não vou mais perder processos, isso é bom. Obrigada, Emerson, pela sua colaboração com a gente. Então, eu vou desfazer a mesa e convido a todos para voltar às 14h30 com o painel sobre inteligência artificial, que eu acho que vai ser muito bacana. Obrigada.